numa pequena cidade do interior, num domingo à tarde em que o sol brilhava, os pássaros cantavam, as borboletas voavam e as crianças brincavam, um médico bem velhinho, muito respeitado na cidade, resolveu ler a Bíblia no banco da praça. E ele está ali, absorvido na leitura, sentindo a presença de Deus, entretido nos mistérios da Bíblia, nem notou que um professor de matemática, seu amigo, estava passando pela praça. E o professor de matemática, quando viu aquele médico sentado no banquinho da praça, lendo a Bíblia, ficou inconformado, se aproximou do médico, que nem sequer olhou para o alto porque ele estava absorvido na palavra, olhou para o médico, que nem sequer notou a sua presença, e disse ao bom velhinho: Doutor Sócrates, o senhor lendo a Bíblia? Qual o problema? Eu não acredito. Um homem com a sua cultura, um homem com seu conhecimento, um intelectual respeitado na nossa cidade, perdendo tempo em ler um livro que o senhor nem sabe quem escreveu? E o médico disse: engano seu, professor. Eu sei quem escreveu este livro. Foi Deus. Quer dizer que Deus escreveu esse livro aí? Que nada. Foram homens que escreveram, que inventaram tudo isso, e as pessoas ficam acreditando que foi Deus. Aí o médico disse: sabe, professor, este livro demorou quase 1.600 anos para ser escrito. Foi redigido por homens realmente humanos, mas usados pelo Espírito de Deus, que apesar deles terem vivido em épocas diferentes, em países diferentes, em situações diferentes, contudo, a unidade da mente que inspirou este livro é impressionante. Do começo até o fim, você sente que é a mesma pessoa que fala, que raciocina, que transmite a mensagem. O autor da Bíblia é Deus. Ainda que os escritores tenham sido diferentes, o autor é um só. Não há nenhuma contradição em todos os livros da Bíblia. Aí o professor de matemática disse: Doutor Sócrates, o senhor vai me desculpar, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito em uma só palavra que está escrito neste livro. Aí o médico, com toda a sabedoria que os anos de vida lhe haviam dado, olhou para o professor de matemática e perguntou: me responda uma coisa, o senhor acredita na tabuada? E o professor disse: lógico que sim. Então, por favor, me faça uma conta. 7 vezes 7, quanto é? E ele disse: 49, quem é que não sabe? O senhor acredita na tabuada, então? Lógico, e usa o tempo todo. Aí o médico disse: mas o senhor sabe quem inventou a tabuada? Quem criou a tabuada? E o professor de matemática: não sei. Ué, então como é que o senhor acredita na tabuada, se o senhor não sabe quem que criou, quem que escreveu, quem que inventou a tabuada? Aí o professor de matemática pegou aquela pergunta tão inusitada, viu que não tinha o que responder, pensou um pouquinho, aí disse: mas espera aí, só que a tabuada funciona. E o médico respondeu: pois é, meu amigo, este livro também funciona. É só você acreditar e você vai entender e vai ver e vai comprovar na sua vida, no dia a dia, que esta palavra é viva e eficaz, e mais poderosa que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aí o professor de matemática sentou-se ao lado do médico
e disse: interessante, estou sentindo que isso que o Senhor disse penetrou dentro de mim. Posso dar uma olhadinha nesse livro? E aí, o professor de matemática começou a ler a palavra de Deus. E a pessoa que começa a ler esta palavra sente na mesma hora Deus falando com ela. E a pessoa também sente que um dia vai ter que dar conta com o autor deste livro, com o próprio Deus. A citação que o médico fez ao professor de matemática, você acha na Bíblia Sagrada, no Evangelho, na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. E eu vou ler o 13 também, escute só. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Um dia você vai ter que tratar com Deus. É bom ler a palavra, porque assim você vai entender o que Deus pensa, o que Deus fala e o que Ele quer da sua vida. E existe em todo esse livro uma afirmação sublime entre tantas outras que eu quero destacar para você, que está também na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Está escrito assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta palavra tem o poder de salvar quando você compreende que ela fala de Jesus Cristo, o autor não apenas da palavra, não apenas ele a palavra, mas o autor da vida. E Paulo disse: eu que fui um grande pecador, fui salvo. Você, se acreditar nesta palavra, digna de toda aceitação, você também será salvo. No versículo 16, Paulo disse: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ler a Bíblia não é só uma questão de cultura. Nela você vai encontrar a vida eterna e a salvação, se receber Jesus Cristo, a palavra de Deus, como único, suficiente e exclusivo Salvador.